Fala aí, farinhada, beleza? Galera... Ai, Didi, você viu isso? Acabou, não acredito, acabou, eu não acredito, acabou, até tá de lado, acabou. Gente, vocês viram como é que acabou? Pra quem não viu, ai, tá lá na Apple TV. Rapaz, acabou a série. A série acabou na terceira temporada, o último episódio foi. Eu não acredito, você viu, Salomão. Ai, Salomão, você viu. O Salomão. Gente, eu fiquei muito emocionado, acabei de ver agora. Gente, é muito emocionante. Eu não acredito que aconteceu isso. O que você acha? Vai ter continuação. Vai? Vai ter? Vai ter continuação. Vai ter continuação? Olha, vai ter continuação. Vai, só que não vai se chamar Ted Lasso. É? Só que não vai se chamar Ted Lasso. Tá, entendi. Deixa eu continuar falando o que eu achei aqui. Eu chorei muito. Tá, termina aí. A música do Frejá não funcionou, não. Gente, aconselho vocês a verem. Deixa no comentário aí o que vocês acharam. Deixe seu like pra eu poder sair daqui e dar uma bolacha nesse pó aí em cima. Valeu. Então, galera, vocês viram aí o Minibim. Tá na pura emoção. Então vamos lá, galera. Eu vou falar aqui com vocês. Deixa eu chegar pra frente aqui. Eu vou falar com vocês aqui tudo que rolou nesse último episódio do Ted Lasso. Realmente a série Ted Lasso acabou, da Apple TV. E agora tem muitas hipóteses aí que podem acontecer aí durante as novas produções aí de uma nova série que irá surgir, tá? Que vocês vão entender que o próprio final da série do Ted Lasso deu desfechos ali de que haverá uma continuação. Só que a série não se chamará Ted Lasso. Porque se vocês perceberam, se vocês assistiram a série, né? Vocês perceberam que o Ted Lasso estava mais sumido na terceira temporada. Ele estava mais um ator coadjuvante, né? Ele não estava mais com o foco principal. O foco principal não era mais o Ted Lasso, tá? O foco principal realmente se tornou o clube, o AFC Richmond, né? Então vocês podem ver que desde a primeira temporada até a terceira temporada, né? Até o início da terceira temporada, ou a meiuca ali, né, da segunda temporada, você vê que o foco é no Ted, né? Os problemas em si, como ser um técnico de futebol americano no futebol normal, né? No futebol inglês, vamos botar assim. Então, várias coisas ali que você via que prendia você ao personagem Ted Lasso. Só que no decorrer da série, né? Tô que essa série ganhou 11 Oscars, cara, sensacional. No decorrer da série, você vê que ela vai desprendendo o Ted Lasso e vai amarrando você no foco do clube. Entendeu? Que realmente um clube é muito maior do que qualquer treinador. Um clube é muito maior do que qualquer treinador, do que qualquer jogador, do que qualquer diretor, do que qualquer coisa. Entendeu? O foco do clube realmente foi sensacional. Assim, eu acho que é uma das primeiras séries que eu vejo que o foco realmente não é um personagem, né? Não é um personagem, você não torce mais para o personagem, você torce para que ele se dê bem e tal, né? Que ele tenha uma boa vida, mas você enxerga o seguinte, que o foco não é o personagem, o foco é o clube. Então, o que tiver atrelado ao clube, você vai torcer. O que não tiver atrelado ao clube, você não torce. Entendeu? Então, assim, foi sensacional a tirada, né? A retirada ali, né? Do Jason, é o ator, né? Que faz o Ted Lasso, o bigodudo, né? Que também é co-produtor da série, né? Junto com o Breed, né? Com o técnico Breed, né? Que é o Brandon Hunt, né? Então, assim, foi muito boa a retirada, né? Do Ted Lasso da série. Então, assim, eu vou explicar para vocês aqui passo a passo tudo o que rolou com mais imagens aqui, tá? E vocês vão entender como é que tudo funcionou, tá? O ator Ted Lasso,
junto ao técnico Breed, que também é treinador. Os dois são produtores executivos da série, tá? Esses dois aí são produtores executivos, tá? Aqui é a imagem deles, vocês conseguem ver aí, tá? Aos 9 minutos, Rebecca conversa com o seu advogado, né, o Leslie, sobre a venda do clube, né? Ela conversa com ele sobre a venda do clube, porque ele chega conversando com ela, né, que se ela pode vender 49% do clube, ela vai continuar tendo a porcentagem do clube ainda, né? Realmente ali é um easter egg muito bom, porque agora você consegue entender, porque eu vou explicar para vocês. A série ela terminou, mas a possibilidade de se prosseguir com outro nome e com os mesmos personagens, menos o Ted, tá, foi viável. E isso tudo foi numa compra de 2 bilhões, porque ele chega e fala, né, o Leslie revela, né, que ela pode vender 49%. Aí a Rebecca vai e solta, né, pergunta para ele: se eu vendesse o clube todo, quanto iria me custar? Aí o Leslie fala 2 bilhões. Então assim, o que dá para entender é o seguinte, que a série foi vendida, os direitos, tá? Então, acho que foi por esse preço mesmo, de 2 bilhões, aí eu não sei quem pagou, né? Porque a produção mesmo é da Warner Bros, tá? Mas aí que tá, aí eu não sei se a Apple pagou ou se de repente... porque o contrato dessa série era somente para 3 temporadas. E nessas 3 temporadas eles fizeram um milagre, ganharam vários Oscars, né? Ganharam vários fãs, várias pessoas que... Eu, por exemplo, eu nem tinha assinatura na Apple TV, eu assinei só por causa da série Ted Lasso, né? Então, assim, eu não sei se ela vai permanecer na Apple TV ou se ela vai aparecer lá no HBO Max, né? Porque é da Warner, né? Ou no Max em si, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai descobrir com o tempo, mas a gente sabe que a série vai continuar, entendeu? Só que não vai ter mais Ted, entendeu? Então, assim, o preço foi em 2 bilhões, tá? E aos 24 minutos da série, Rebecca fala com o Ted que irá vender o clube. O que isso significa? Porque, assim, para quem começa a ver esse 12º episódio da terceira temporada, começa de uma forma totalmente estranha, porque muita gente está torcendo, né, pro Ted ter um caso com a Rebecca, né? E só que parece que tem ou não tem, né? Fica subentendido, porque começa esse 12º episódio, a Rebecca na cozinha dela vendo o Henry, né, sendo comentarista ali, né, de um jornal esportivo pela manhã. E de repente aparece o Ted, a Rebecca toda de roupa de ficar em casa, né, toda à vontade, e aparece o Ted na cozinha da mulher de manhã cedo, né, e ela olhando de rabo de olho assim. Eu falei, o que houve, gente? Então, assim, a série dá meio que a entender que rolou, né, mas só que não mostrou nada. Por que rolou? Porque depois que ela fala que vai vender o clube todo, ela vai com o Ted, ela fala que pensa em vender o clube todo e vai ir com o Ted. Então, assim, deu para entender que rolou, né? Só que realmente a gente não viu, a gente não teve acesso a isso, né? Mas pelo jeito que rolou, realmente, um romance entre os dois ali muito rápido e muito curto, alguma coisa do tipo, né? A minha esposa diz que não, mas tudo bem. Vamos lá. Aos 47 minutos da série, Ted Lasso se despede de seus alunos e colegas do time. Mas, na verdade, era a despedida do ator, pois ele irá seguir como produtor da série. Então, assim, isso aí eu vi, tá? Foi no tweet dele, né? Realmente ali ele estava se despedindo de todos os atores ali. Ele não vai voltar mesmo para a série, né? Eu não sei se vai haver alguma coisa tipo Homens de Terno, que depois ele vai voltar lá para a última temporada, porque, tipo assim, essa série que vai surgir é uma série que dá para fazer assim, ó, durante anos, tipo The Big Bang Theory, ou até mais do que The Big Bang Theory, né? É uma coisa bem mais extensa, porque o foco não são as pessoas. E o problema das séries em si ser o foco das pessoas, o que acontece? As pessoas envelhecem. Então a série ela tem que terminar, né? De uma forma ou de outra ela tem que terminar. O foco dessa vez é o clube.
Então pode mudar o diretor, pode mudar os atletas, pode mudar, pode entrar gente nova, pode sair. O foco vai continuar sendo o clube. Entendeu? Então ficou uma pegada bem legal ali, tá? Então assim, aos 47 minutos ele se despede, né? O ator Jason se despede, né? O ator que faz o Ted Lasso se despede de todos ali, tá? A 1h08 da série, o técnico Brett, dentro do avião, finge passar mal para voltar ao clube, porque realmente ele quer voltar para ser técnico do clube, né? Que depois fica só ele como técnico do clube, fica o Roy Kent como técnico do clube e o Nathan, né? E o Nathan como técnico do clube. Somente esses três seguem como técnico do clube, tá bom? E começa a tocar, né? Kate Stevens, Father and Son, né? Nossa, música linda, cara, música linda, sensacional. E nessa parte que o Ted tá no avião, tá indo para os Estados Unidos, né? Voltar para sua família, porque realmente você vê que não falta mais nada pro Ted. O Ted já entendeu tudo, ele já pegou tudo, porque assim, tipo assim, o que ligava, né, a gente ao Ted, né, é torcer para que ele entendesse de futebol, nem que seja um pouquinho, né, que ele compreendesse como funciona a regra do futebol, como funciona tudo, né, à toa que no jogo, né, antes dele ir embora, tem um lance lá que foi um impedimento do time adversário e todo mundo com a cabeça em pé, não, foi gol, e ele chega e fala, não, foi impedimento, fica tranquilo, o juiz vai ver ali com maneirinha, foi impedimento, e realmente foi impedimento, então você já percebeu ali que ele já estava bem mais tranquilo, né, ele já entendia tudo sobre a regra do futebol em si, então você vê que não faltava mais nada pro personagem, né, o personagem já não tinha mais os problemas dele de saúde, já estava bem mais tranquilo com relação dele, né, e do filho, né, ainda mais queria voltar para ficar perto do filho, entendeu? Então assim, terminou dessa forma para ele, tá? Então assim, a gente já vê já que ele já entendia já sobre o futebol, né? Trend, né, o escritor, né, que era jornalista, né, o Trend escreve antes disso a Rebecca, né, reencontra, né, aquele homem com quem ela teve um lance, vamos botar assim, né, lá na Holanda, lembra? O cara que morava no barco, né? Ela encontra com esse cara ele é piloto de avião, ela encontra com ele ali e dá para se entender que os dois ali vão permanecer juntos, né? Mais continuações das imagens aí vocês vão ver, né? O Trent escreve o que seria um livro com o nome O Caminho do Laço, tá bom? Onde Ted só dá uma única sugestão. Agora sim, um easter egg gigante, né? Porque o Trent escreveu O Caminho do Laço, ou seja, uma série chamada Ted Lasso, né? O Caminho do Laço. E realmente Trent foi lá, o Ted Lasso foi lá e deu uma sugestão para mudar o título, porque realmente o foco nunca foi ele. O foco nunca foi ele, e sim o clube. Tá bom? Então ele fala assim, muda o título, pois ele fala, não é sobre mim, nunca foi, sempre foi o clube, né? E depois, mais à frente, você vê que Brand tá numa biblioteca, tá numa livraria, assinando o livro O Caminho de Richmond, né? Então esperem aí que a próxima série que vai vir vai ser a FC Richmond, tá? Uma outra coisa também que faz firmar mais isso é que a Nike conseguiu, né? A Nike fez, né? Se vocês forem no site da Nike, vocês conseguem ver, né, que tem camisas vendendo do AFC Richmond, camisa, jaqueta, colete, um monte de itens do AFC Richmond, e a gente sabe que o AFC Richmond não existe, é um time fictício, e a Nike tá lá patrocinando e vendeu já vários itens, vários itens mesmo. Então assim, é uma coisa bem rentável mesmo para a série, para a Nike, e o negócio tá indo legal, tá? Kaylee mostra uma proposta a Rebecca, que continua sendo a dona do time com 51%, porque ela vendeu 49%. Mostra uma proposta para a Rebecca de montar um time de futebol feminino. Olha aí.
mais especulações aí de uma próxima série com esse conteúdo. Time feminino também agora no UFC Richmond, tá? Doutora Rich volta ao clube, ela volta a ser a psicóloga do time, e isso é bem legal, tá? Os três pinguços conseguem um título, um certificado do clube UFC Richmond, onde ele tem acesso aos estádios, eles podem ver os jogos lá, né? E a dona do bar também, né? A May, ela também tem acesso a esse certificado, ela também ganha esse certificado e tem acesso também ao estádio. E Ted chega, né, em casa, aparece lá ele chegando em casa e treinando um time de futebol infantil onde o filho dele joga. Então, assim, foi muito legal, foi muito sensacional essa série, né? Agora sim, tem essas possibilidades aí, né? Que vai ser criada uma nova série, ou já está em produção, tá? Com todos, menos o Ted Lasso, tá? Menos com o ator Jason, que vai seguir somente como produtor executivo. Então, assim, ficou bem legal. A série ficou bem legal. Eu acho que poderia se manter, seguir, mas do jeito que estava realmente não dava, né? Porque o que acontece? O Ted, ele já tinha perdido o foco. Totalmente. Se você vê a série, você vê que ele ele só tá cumprindo o papel. Ele não é mais o foco. Então, eu não preciso nem tocar sobre esse assunto de novo, né? É só vocês verem e deixar nos comentários aí o que vocês acharam da série. Se vocês acham que eu tô falando alguma besteira, dê sua opinião aí embaixo, comentem, tá? É muito importante. Cara, muito obrigado por assistir o nosso canal, tá? Obrigado mesmo, ó. Um beijo no coração de todos vocês. E mais especulações aí podem vir. Eu vou ficar ligado aí, vou passar tudo pra vocês, tá? Forte abraço, fique com Deus e ó, paz de Jesus e fui!